10 milhões. Esse é o volume exato de latas de alumínio descartadas a cada momento ao redor do globo. Por que esse material, que parece um resíduo comum, é considerado um dos recursos mais valiosos da indústria moderna? Aparentemente, essas latas formariam uma montanha de detritos capaz de soterrar completamente uma metrópole da magnitude de Los Angeles sob toneladas de metal. Mas a estrutura atômica do alumínio permite que ele seja reciclado infinitamente sem que ocorra qualquer degradação em suas propriedades físico-químicas originais. Dentro de usinas de reciclagem automatizadas, as latas iniciam uma trajetória de transformação técnica rigorosa. O equipamento gradualmente separa o material de forma automática, enquanto britadores de alta velocidade realizam a trituração em fragmentos menores. Pode-se notar como sistemas de sucção e filtragem removem impurezas orgânicas e resíduos de tintas antes da fase térmica. Mas isso é apenas o começo. O metal fragmentado é conduzido para fornos industriais, onde a temperatura atinge centenas de graus Celsius, garantindo a fusão completa e a homogeneidade do banho líquido. 70 milhões de toneladas de alumínio são processadas anualmente em escala global para atender à demanda industrial. Esse volume massivo de metal é direcionado para a fabricação de componentes essenciais, desde perfis de janelas e embalagens de bebidas até ligas complexas utilizadas na engenharia aeroespacial e automotiva. À primeira vista, a produção contínua parece suprir as necessidades do mercado. Mas na prática, o acúmulo de Descartes cresce em uma progressão que desafia a logística de armazenamento. O processo está apenas ganhando velocidade. 35% de todo o alumínio consumido anualmente no planeta provém exclusivamente do sistema de reaproveitamento de materiais. A eficiência desse ciclo é fundamentada em dados termodinâmicos precisos, pois a reciclagem demanda apenas 5% da energia total necessária para a extração primária a partir do minério bauxita. Vê-se como a economia de recursos se traduz em uma redução drástica nos custos operacionais e na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Depois fica mais complexo. Cerca de 75% de todo o alumínio fabricado em toda a história da humanidade permanece em circulação e uso produtivo até os dias atuais. Por isso, a indústria investe em tecnologias de refino passo a passo, assegurando que o metal recuperado atinja níveis de pureza idênticos aos do material virgem. O fluxo de metal fundido segue adiante pela cadeia de produção, consolidando o ciclo de sustentabilidade técnica do material. Dezenas de milhões de toneladas de alumínio são coletadas anualmente de uma vasta rede de fontes para alimentar a indústria de reciclagem nos Estados Unidos. Por que esse material específico sustenta um sistema de recuperação tão robusto em escala nacional? A resposta reside no valor econômico intrínseco do metal, que supera em diversas vezes o preço de mercado de plásticos comuns como o PET. Isso cria uma motivação financeira direta para que indivíduos e complexos industriais reintegrem o alumínio ao ciclo de produção, garantindo um suprimento doméstico constante e confiável de matéria-prima. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o recolhimento de sucatas parece uma tarefa logística elementar. Mas na prática, essa etapa define a viabilidade de todo o processamento metalúrgico subsequente. O sistema opera em uma magnitude monumental, abrangendo desde pequenos postos de devolução de latas de bebidas até gigantescas redes de compra de resíduos industriais. Pode-se notar como frotas de caminhões carregadas com recipientes usados e contêineres de alimentos se deslocam em direção aos centros de processamento. O metal começa aqui seu retorno ao mundo moderno, atravessando o limiar de sua própria transformação técnica. O processo está apenas ganhando velocidade. Longas filas de veículos pesados avançam de forma constante em direção aos pátios de triagem distribuídos por todo o território. Cada caminhão é posicionado sobre balanças eletrônicas para registro de peso antes que a caçamba suba com o chiado da hidráulica e a inclinação lenta da lança. O carregamento é liberado sobre sistemas de correias transportadoras que conduzem o material para as zonas de armazenamento designadas.
vê-se como latas de varejo, recipientes residenciais e sobras de usinagem de fábricas se fundem no local, formando pilhas imensas de metal que se elevam como colinas prateadas sob a luz do pátio. Depois, fica mais complexo. Técnicos especializados realizam inspeções iniciais rápidas para identificar e descartar imediatamente qualquer carregamento comprometido por contaminantes excessivos ou substâncias perigosas. O pátio opera em um ritmo implacável, recebendo milhares de toneladas de alumínio a cada ciclo de 24 horas. Esta instalação atua como a linha de frente da cadeia produtiva, funcionando como um portal crítico onde a matéria-prima é preparada para o refino detalhado. A câmera desliza ao longo das esteiras, onde o fluxo de metal é organizado para a próxima fase técnica. Tudo só se complica. Fluxos contínuos de sucata de alumínio deslizam por extensas correias transportadoras que operam sem interrupção. Sensores ópticos escaneiam milhares de fragmentos por segundo, identificando o alumínio por meio de suas propriedades reflexivas e coloração específica. Logo após o escaneamento, ímãs potentes extraem metais ferrosos enquanto jatos de ar comprimido, disparados com precisão de milissegundos, expelem plásticos e papéis para fora da linha principal. O equipamento gradualmente separa as impurezas, transformando o que era uma mistura caótica de detritos em correntes uniformes de metal puro. Nesta etapa, não termina. Camada por camada, o sistema de separação automatizado refina o material até que ele se acumule em depósitos organizados de brilho prateado. A partir deste ponto, o fluxo de alumínio apresenta uma consistência química regulada, atendendo aos padrões rigorosos necessários para a fundição. O material agora possui a pureza exigida para avançar pelos estágios seguintes da cadeia de reciclagem industrial. O fluxo processado segue adiante pela cadeia de produção de forma rítmica e controlada. 750 graus Celsius. Essa é a temperatura máxima que o alumínio fundido atinge no coração dos fornos industriais. Por que a fragmentação mecânica precede obrigatoriamente a fusão térmica em um processo que parece já ser eficiente por si só? Aparentemente não é complexo apenas derreter as peças inteiras, mas na prática, a área de superfície aumentada pelos fragmentos garante que o calor penetre no metal de forma uniforme e instantânea, evitando perdas por oxidação excessiva. Pode-se notar como as correias transportadoras despejam continuamente latas de bebidas, recipientes de alimentos e sobras industriais em pares de rolos de aço contrarrotativos, equipados com dentes afiados e endurecidos. Sob uma força de esmagamento extrema, o metal se rompe instantaneamente, enviando impactos metálicos agudos que ecoam pelo chão da fábrica, enquanto o equipamento gradualmente processa a carga. Em apenas algumas rotações, centenas de quilogramas de alumínio são sugados e decompostos em pedaços pequenos por lâminas rotativas e martelos pesados, que trabalham em conjunto com os rolos. Mas isso é apenas o começo. O sistema opera com uma precisão absoluta, processando até mesmo componentes rígidos e espessos, sob o brilho intenso das luzes industriais. Vê-se como fluxos de fragmentos prateados fluem sem parar, derramando-se na esteira inferior como uma cascata cintilante de geometria irregular. Um sistema de peneiramento vibratório regula então o tamanho da saída, garantindo que cada peça de alumínio triturado atinja uma dimensão uniforme de poucos centímetros. O processo está apenas ganhando velocidade. Fragmentos de alumínio triturados são alimentados diretamente em fornos industriais de grande escala, que constituem o núcleo central de toda a operação de reciclagem. Dependendo do tipo de sucata e da aplicação final pretendida, a instalação pode utilizar fornos reverberatórios, fornos rotativos ou fornos a arco elétrico. Cada uma dessas unidades funciona como um sistema selado e projetado com precisão para regular simultaneamente 3 fatores cruciais: a temperatura, o fluxo de ar e a taxa de mistura do material. À primeira vista, o controle térmico parece simples, mas na prática ele determina a integridade química de todo o lote.
Temperaturas internas são mantidas consistentemente entre 660 e 750 graus, patamar alto o suficiente para liquefazer o alumínio enquanto evita a perda de elementos de liga valiosos. O alumínio é introduzido através de uma escotilha superior ou de uma calha basculante, sendo mantido em movimento constante por agitadores mecânicos ou injeção de ar controlada. Alguns fornos incorporam tecnologia de recuperação de calor para melhorar a eficiência energética, enquanto sistemas de filtragem de múltiplos estágios limpam os gases de exaustão. Tudo só se complica. Sensores térmicos e analisadores químicos funcionam sem interrupção durante a fundição, capturando poeira de óxido de alumínio e neutralizando emissões nocivas de forma autônoma. Esta etapa representa o ápice do processo, onde pressão, calor, reações químicas e controle mecânico convergem em um único ponto. Um único erro de cálculo na atmosfera do forno pode arruinar uma fusão inteira de dezenas de toneladas. O resultado é um fluxo contínuo de alumínio fundido limpo, pronto para a próxima etapa de transformação física. Mesmo após o alumínio ter derretido completamente, ele ainda retém inúmeros contaminantes ocultos e invisíveis a olho nu na massa líquida. Óxidos, poeira de forno, revestimentos de tinta e vestígios de óleos ou graxas de sua vida anterior permanecem suspensos dentro do metal fundido. Para remover esses elementos indesejados, a instalação realiza uma etapa de refino diretamente dentro do forno de espera. Depois fica mais complexo. A técnica mais amplamente utilizada é a aplicação de fundentes, onde uma mistura química especialmente formulada é adicionada ao banho de metal. À medida que reage, o fundente se liga às impurezas, criando uma camada de escória leve que flutua como espuma cinzenta na superfície. Esta camada é então removida mecanicamente por raspadores automáticos ou manualmente por operadores especializados, deixando para trás um metal purificado. Pode-se notar o brilho espelhado que surge após a limpeza da superfície do banho. Em configurações mais avançadas, gases inertes como argônio ou cloro são injetados sob baixa pressão no fundo da cuba. Bolhas minúsculas passam pelo alumínio fundido, capturando o excesso de oxigênio e hidrogênio e elevando-os à superfície para remoção completa. O controle de temperatura prossegue continuamente, garantindo que o alumínio líquido atinja os níveis de pureza exatos exigidos pelas normas técnicas internacionais. O material segue adiante pela cadeia de produção de forma estável. 150 toneladas de alumínio fundido. Essa é a massa incandescente que flui em direção à área de fundição após atingir sua pureza máxima. Porque a precisão no escoamento é o fator determinante para a integridade do metal. À primeira vista, o processo de transferência parece apenas uma condução de fluido, mas na prática, qualquer oscilação na velocidade de vertimento compromete a densidade interna da peça. Sem esse controle milimétrico, bolhas de gás ficariam presas na estrutura ou fissuras superficiais surgiriam durante o resfriamento rápido, tornando o material inutilizável para aplicações industriais de alta exigência. Vê-se como o metal líquido é direcionado para moldes fabricados em aço, grafite ou outros materiais compostos de alta resistência térmica. O equipamento gradualmente preenche cavidades que variam entre moldes verticais para lingotes, sistemas horizontais para placas espessas ou mecanismos de fundição contínua com resfriamento forçado por água. Nesta etapa, não termina a complexidade técnica, pois a temperatura do molde e a intensidade da refrigeração são calibradas em tempo real. Se o receptáculo estiver excessivamente frio, a solidificação ocorre de maneira desigual, gerando tensões internas e defeitos estruturais invisíveis a olho nu. Cada variável deve permanecer em equilíbrio absoluto, como o ajuste de um fluxo constante por um canal estreito. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a automação total domina as plantas modernas, operando com sensores de fluxo infravermelhos. Entretanto, em operações semi-manuais, trabalhadores experientes ainda regulam o vertimento com as próprias mãos, executando uma tarefa que exige precisão em frações de segundo. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que a transição do estado líquido para o sólido
define as primeiras unidades estruturadas que podem ser medidas e transportadas. O equipamento de extração entra em cena assim que o alumínio se estabiliza dentro das paredes metálicas. Um mecanismo hidráulico aplica uma pressão ascendente suave e constante, vencendo a resistência e libertando o metal sólido do molde de aço. Grampos mecânicos robustos fixam o lingote pesado, que frequentemente atinge dezenas de quilogramas, elevando-o para fora do canal de fundição com o chiado característico dos pistões. A peça é então depositada sobre um transportador de aço paralelo, que aguarda o recebimento da carga. O som do metal deslizando e raspando reverbera por toda a fundição, enquanto a superfície de cada lingote ainda emite um brilho avermelhado tênue devido ao calor residual. Um após o outro, os blocos são liberados em sincronia perfeita com o ritmo das máquinas, sendo arranjados de forma organizada ao longo da esteira em movimento. Tudo só se complica se houver distorção. Por isso, sensores ópticos escaneiam imediatamente cada unidade para verificar dimensões e formas exatas. Da zona de fundição, fileiras de lingotes de alumínio sólido continuam seu avanço constante pelos trilhos da fábrica. Alinhados como blocos metálicos uniformes, eles sinalizam a conclusão de um ciclo completo de produção. O material deixa a área de conformação primária, passando para um estágio tranquilo de resfriamento e logística final, 8 a 10 polegadas. Essa é a espessura robusta que os lingotes de alumínio apresentam ao serem liberados dos moldes de fundição. Por que submeter esses blocos maciços a um calor intenso antes de qualquer manipulação física? Aparentemente, o metal já está sólido, mas sem o reaquecimento controlado, a estrutura molecular seria demasiadamente rígida para a deformação plástica. O forno de pré-aquecimento eleva a temperatura de forma uniforme, suavizando a resistência interna do alumínio até que ele atinja o estado térmico ideal para o início da laminação. Caminhos de roletes transportam as peças aquecidas em direção aos suportes de laminação primária. Pode-se notar como cada lingote avança em direção a uma série de cilindros de aço que giram em sentidos opostos, exercendo uma pressão de centenas de toneladas sobre a superfície metálica. O equipamento gradualmente achata e alonga o bloco original, transformando a geometria bruta em uma extensão longitudinal crescente. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o processo parece uma compressão única e simples, mas na prática, a redução ocorre através de múltiplos estágios sequenciais. O espaço entre cada par de roletes diminui milimetricamente a cada passagem, forçando o metal a se adaptar a aberturas cada vez mais estreitas. Vê-se como o bloco, antes espesso e curto, se transforma em uma placa metálica fina e de superfície uniforme sob o esforço mecânico contínuo. O processo está apenas ganhando velocidade. Um sistema de resfriamento por névoa fina de água atua diretamente sobre a zona de contato entre o metal e os roletes. Essa aspersão constante estabiliza a temperatura superficial, agindo como um escudo térmico que previne o surgimento de fissuras ou deformações indesejadas causadas pelo calor de fricção. As partículas de água evaporam instantaneamente ao tocar o alumínio aquecido, mantendo a integridade estrutural da folha em formação. Tudo só se complica com a redução da espessura. Apenas algumas centésimas de polegada restam da dimensão original quando o metal atinge o estágio final da linha de produção. A folha, agora uma tira contínua de grande extensão, é guiada com precisão por rolos direcionadores enquanto mantém sua trajetória retilínea. Pode-se notar o movimento rotativo dos eixos que enrolam o material sob alta tensão, convertendo a folha em bobinas industriais de grande porte. Depois fica mais complexo. Estes rolos de alumínio semi-acabados e padronizados servem como base para todas as operações subsequentes na cadeia industrial. Eles permanecem organizados e prontos para serem transportados para áreas de laminação a frio, onde a precisão será ainda maior, ou para setores de corte e estampagem mecânica. O material deixa esta fase de processamento térmico e mecânico, seguindo adiante pela cadeia produtiva de forma estável. Centenas de milhões,
Esse é o volume aproximado de latas de alumínio que circulam diariamente pelos mais diversos estratos da rotina globalizada. Após deixarem as linhas de produção automatizadas, essas embalagens se distribuem de forma onipresente, ocupando desde as prateleiras organizadas dos supermercados até os recipientes de gelo em estabelecimentos comerciais. Pode-se notar como elas estão presentes em celebrações sociais dinâmicas ou em ambientes familiares silenciosos, tornando-se parte integrante da infraestrutura moderna de consumo. Por que o descarte imediato após o uso representa um ponto crítico para o material? À primeira vista, a lata vazia parece ter cumprido sua função utilitária final. Mas, na prática, o esvaziamento do conteúdo marca apenas o início de uma bifurcação decisiva, onde o objeto pode ser relegado ao esquecimento como resíduo comum ou ser inserido em um sistema de renovação cíclica quase infinito. O processo está apenas ganhando velocidade. 80% é a taxa de recuperação superada em nações que operam com sistemas de depósito e retorno estruturados. Nessas regiões, as latas coletadas são processadas e reintegradas ao mercado como novos produtos em um ciclo que dura apenas algumas semanas. Vê-se como a logística reversa acelera a transformação, permitindo que o metal retorne às mãos dos consumidores com agilidade técnica. Depois fica mais complexo. Lavouras de lixo doméstico geral tornam-se o destino final para as unidades descartadas de forma incorreta, criando um fardo ambiental desnecessário. O alumínio figura como um dos materiais mais sustentáveis já desenvolvidos pela engenharia humana, possuindo uma capacidade de reaproveitamento que não degrada suas propriedades físicas. Apenas parece óbvio o seu valor, mas a negligência no descarte interrompe essa cadeia de sustentabilidade. Tudo só se complica. Cada gesto de depositar a embalagem no compartimento correto de reciclagem atua como um gatilho para o fechamento do ciclo verde industrial. Não se trata apenas de uma ação isolada, mas de um requisito técnico indispensável para que o metal evite o soterramento em aterros sanitários e mantenha seu fluxo produtivo. Pode-se notar como a precisão na triagem garante a pureza do material para as etapas subsequentes de refusão. A decisão individual no momento do descarte determina integralmente o destino técnico do recurso mineral processado. Quando a reciclagem é priorizada, o alumínio preserva sua jornada contínua através da economia circular, evitando o desperdício de energia e de matéria-prima. O material segue adiante pela cadeia de suprimentos, pronto para ser reprocessado sem perda de qualidade. 80% de toda a energia necessária para a produção primária de alumínio é economizada quando o metal segue a trajetória de sua própria renascimento através da reciclagem. O caminho percorrido pelo material configura um ciclo de malha fechada que opera de forma contínua, sem jamais atingir uma interrupção definitiva em sua utilidade prática. Por que o alumínio é considerado um recurso virtualmente infinito na indústria moderna? Aparentemente não é complexo entender a composição atômica do metal, mas na prática, sua estrutura permite que ele seja fundido e reformulado inúmeras vezes, sem que ocorra qualquer degradação em suas propriedades físicas originais. O que anteriormente era classificado como sucata sem valor comercial ou resíduo descartado é processado e convertido novamente em matéria-prima de alta pureza. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o metal fundido retorna à sociedade sob uma diversidade vasta de aplicações técnicas, manifestando-se desde embalagens de bebidas e perfis de esquadrias para janelas, até componentes estruturais críticos em aeronaves comerciais e militares. Este processamento circular representa um marco na engenharia de materiais e na gestão de recursos naturais em escala global. Tudo só se complica quando se observa a logística por trás da reintegração desses itens ao sistema produtivo. Vê-se como a eficiência de todo esse complexo aparato industrial depende diretamente da triagem inicial e da destinação correta dos materiais nos recipientes de coleta apropriados. A transição para o próximo nível de sustentabilidade operacional é determinada pela integridade desse fluxo de entrada na usina. A decisão logística de encaminhar o objeto para a reciclagem
evita que a jornada de uma lata ou componente termine de forma precoce e definitiva em aterros sanitários. O equipamento gradualmente processa esses volumes, permitindo que o ciclo de vida do metal se estenda perpetuamente, o que colabora diretamente para a redução do impacto ambiental coletivo. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que novos métodos de purificação são implementados. O valor intrínseco do alumínio reciclado é validado pela sua capacidade de reinserção imediata na cadeia de suprimentos sem perdas volumétricas significativas. Através deste monitoramento e da participação ativa no sistema de descarte, a longevidade do material é assegurada. O material deixa o estágio de processamento, passando para uma fase tranquila de conformação, onde ganhará sua nova identidade industrial. Assim, o alumínio atinge o padrão de qualidade exigido, permanecendo pronto para a etapa seguinte de sua utilidade interminável. O aço e outros metais seguem lógicas distintas, mas este metal leve conclui aqui sua fase de transição, abrindo caminho para mais uma vida funcional. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção, onde a durabilidade e a resistência mecânica serão testadas mais uma vez. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade no mercado global. Assim termina uma das etapas principais da produção e reaproveitamento de alumínio.